Vamos ficar de pé, iniciar o culto desta manhã. Sejam bem-vindos todos vocês que estão aqui conosco, os irmãos também que estão nos acompanhando na transmissão. Estamos aqui para adorar o nosso Deus nesse dia e com certeza será um dia muito abençoado para todos nós. Palavra de Deus em Isaías capítulo 40, verso 31. Se você tiver sua Bíblia, por gentileza, abra a sua Bíblia e acompanhe conosco a leitura que nós vamos fazer nesse momento. Isaías capítulo 40, verso 31. Diz assim a palavra do Senhor: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Amém, igreja? Essa palavra ela é uma promessa para cada um de nós. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós precisamos ter a certeza de que ela fala conosco. E com certeza a palavra de Deus ela está dizendo para mim e para você, aqueles que esperam. E todos nós esperamos alguma coisa durante o dia, não é verdade? Durante a semana nós esperamos respostas, nós esperamos pessoas, às vezes vamos nos encontrar com elas, nós esperamos o resultado de um exame, enfim, todos nós esperamos alguma coisa. E a palavra de Deus, ela nos dá sempre uma direção, porque ela está dizendo, aqueles que esperam no Senhor. E esse é um convite para nós, esperarmos em Deus. E quando nós esperamos em Deus, ainda que as respostas possam até demorar, Ele vai nos renovar, né? A palavra, as orações, a ministração, os louvores, ela renovam as nossas forças. Porque uma coisa é certa, quando nós esperamos algo, às vezes nos enfraquecemos, às vezes nos desgastamos. Tem coisas que às vezes é ruim esperar, né? Uma resposta de uma entrevista de emprego, imagine, né? A angústia, a ansiedade daquele pai de família que precisa daquele emprego e ele esperando a resposta, né? O resultado daquela entrevista. Então isso traz, de certa forma, um abatimento no coração das pessoas. Mas a palavra de Deus hoje, para mim e para você, está dizendo, aqueles que esperam no Senhor, diga comigo, no Senhor, renovam as suas forças. Então é nisso que nós devemos nos apegar, se renovar em Deus, né? Esperar no Senhor. Feche seus olhos, vamos falar com Deus e pedir que o Senhor neste dia, nesta manhã, renove as nossas forças. Fale com Deus onde você está. De repente a sua semana foi difícil, foi uma luta, foi complicada, foi complexa, mas eu quero te dizer nesta manhã que Deus está aqui nesse lugar para renovar as suas forças. Basta você esperar no Senhor. Então diga para Ele nas suas palavras: Senhor, eu estou esperando em Ti, eu espero no Senhor, Deus. Estou esperando tantas respostas, tantas situações que precisam ser ajustadas, mas nesta manhã eu quero esperar no Senhor. E eu sei que o Senhor tem novidades, eu sei que o Senhor tem uma resposta, eu sei que o Senhor tem algo novo para mim e para nós. Vá falando com Deus, queridos irmãos. Você que está em casa também, ore conosco, esteja conosco, não deixe nada atrapalhar, né, a sua comunhão com Deus, o seu tempo com Deus. Não se distraia, mas esteja focado naquilo que o Senhor tem para a sua vida. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, aqui estamos reunidos neste dia, nesta manhã em que o Senhor separou para cada um de nós. E nós separamos esse tempo também para estarmos reunidos na sua casa ou acompanhando a transmissão.
Obrigado por essa oportunidade que nós temos, ó Deus, de ouvir a Tua palavra, de receber ela no nosso coração, porque cremos, ó Deus, que é a Tua palavra que traz renovação para cada um de nós. Cremos que é as orações que traz esse renovo em nossas vidas. Cremos que é a louvor, a adoração que traz esta renovação que nós precisamos, Pai. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, não permita nada nos distrair, não permita nada ser uma barreira impedindo a nossa verdadeira adoração, a nossa própria edificação daquilo que o Senhor tem para nós neste dia, Pai. Em nome de Jesus, tira do nosso coração toda tristeza, toda mágoa, todo ressentimento, toda ansiedade, ó Deus, porque talvez alguém nesta manhã esteja aflito no seu coração, mas nós oramos, ó Deus, e pedimos ao Senhor: renova-nos, Pai, renova-nos, Senhor, renova-nos, Espírito Santo, e que o Senhor tenha liberdade de agir em nós e através de nós. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor venha perdoar os nossos pecados, perdoe as nossas falhas, Senhor. Talvez uma palavra, um pensamento, uma atitude, ó Deus, que fizemos, que talvez foi inconsciente, ou que foi consciente, ó Pai, mas nós queremos aqui pedir perdão ao Senhor, porque nós sabemos que até o pecado atrapalha a nossa comunhão com o Senhor, e nós não queremos que nada venha atrapalhar a nossa comunhão com o Senhor. Por isso, ó Deus, venha nos limpar nesta manhã, limpa o nosso coração, santifica-nos, ó Deus. A Tua palavra diz isso: sede santo como eu sou santo, e nós colocamos a nossa vida nas Tuas mãos, para que assim o Senhor venha nos purificar, para que através disso o nosso louvor, a nossa adoração chegue ao Teu trono de graça e venha glorificar o Teu nome. Abençoa a Tua igreja que está aqui nesta manhã, abençoa a Tua igreja que está nos lares, abençoa a família de cada um que está aqui, Pai. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor, vamos adorar a Deus. Graças e paz, irmãos, que bom estarmos na casa do Senhor. Viemos neste lugar para render graças, render louvores ao nosso Deus. Vamos louvá-lo nesta manhã. Totalmente amado.
quando você adora, através das canções, através das músicas. A adoração é quando você faz a sua oração, é quando nós nos prostramos ao Senhor, é quando nós entregamos o nosso coração e a nossa vida ao nosso Deus. E por falar em oração, nós vamos ter um momento de intercessão. Gostaria que os irmãos estivessem orando, né, por alguns motivos que nós vamos compartilhar. Queria que os irmãos estejam orando, né? Alguns já sabem, mas a irmã Maria José infelizmente faleceu ontem, sábado, pela manhã. Então estivemos ali no velório, e que Deus assim esteja ajudando, né, a família, que é a Andréia, que é a filha dela, o genro, que é o Anderson, os netos, né? Vamos pedir que Deus esteja fortalecendo e consolando o coração dos familiares da irmã Maria José, uma irmã muito importante na nossa igreja, né? Uma irmã muito ativa na nossa igreja, apesar da sua idade, uma mulher temente a Deus, uma mulher que estava sempre servindo a Deus, e isso é um exemplo para nós, viu, meus irmãos? Tenho falado muito para a igreja que nós precisamos servir a Deus e não desperdiçar as oportunidades. E a grande verdade é que assim, tanto o novo quanto o velho às vezes desperdiça a oportunidade. A gente dá muitas desculpas para servir a Deus. Amanhã eu faço, amanhã aquilo, estou isso, choveu, está calor, sabe? A gente é cristão, nós somos filhos de Deus. Deus nos salvou para servir a Ele, né? Não de ficar de braços cruzados. E a irmã Maria José é uma pessoa, sabe, que não media esforços, né? Vai fazer sim muita falta no nosso meio. É uma pessoa muito querida por toda a igreja. Então, tenha ela como exemplo e vamos servir a Deus, porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? Eu estava conversando com uma outra irmã no domingo passado, e essa irmã, ela comentou comigo: pastor, eu estou muito preocupada. Por quê, irmã? Porque apesar de eu servir a Deus, olha que ela serve, pai. Apesar de eu servir a Deus, pastor, o que eu vou apresentar para Deus naquele dia que Ele buscar a sua igreja? Pastor, eu não quero estar de mãos vazias. Pastor, eu quero servir ao Senhor. Eu quero dedicar a minha vida para Deus. E eu fiquei feliz, né, a certo ponto, com essa irmã, porque apesar de tudo, apesar de uma irmã que serve já a Deus, ela ainda tem essa preocupação, né, irmãos? A gente tem que ter essa preocupação. Deus, o que eu vou apresentar para o Senhor lá naquele dia? Quando o Senhor voltar, e a Bíblia diz que Jesus vai voltar, meus irmãos. A gente está fazendo o que com a nossa vida? Está se dedicando só a lazer, a trabalho? Tudo bem, isso aí faz parte, mas você foi chamado para servir a Deus, né? Então a gente tem que, sabe, pensar nisso tudo. O velório, é o que a gente disse, aquele momento é um momento de reflexão, de pensar o que a gente está fazendo com a nossa vida, né? Então vamos olhar assim para a irmã Maria José, lembrar dela que é uma serva de Deus, né? Que trabalhou incansavelmente até o seu último fôlego de vida. Tem gente que já aposentou a sua vida cristã, tem gente que já pendurou a chuteira, né? Eu e você não pode fazer isso não, meu irmão. Deus quer te usar numa obra dele. E a irmã Maria José, então, foi essa pessoa, né, que até o último fôlego de vida estava servindo a Deus. Então vamos orar pela família dela. Vamos orar também pela irmã Lourdes, pela irmã Rai, que é membro da nossa igreja, e faleceu o irmão dela. Ele está lá na Bahia, mas vamos orar por elas, que são membros da nossa igreja, e ele faleceu, tá bom? Vamos também pedir consolo, conforto de Deus sobre esses familiares, e também orar pela vida do irmão Abel, que desde esse final de semana ele não estava muito bem,
e foi para o hospital fazer alguns exames, e aí hoje ele retornou, né, para fazer alguns exames mais específicos. Então vamos orar pela Adriana, pela Liane, pela irmã Vanilda, que faz parte dessa família, o irmão Rafael, que trabalha aqui na nossa igreja. Enfim, vamos orar por todos os familiares. E também orar, que eu me lembro, a irmã Iraci está aqui, vai fazer uma cirurgia amanhã, não é isso, irmã? Então vamos orar pela vida dela, tá? Quero convidar o pastor Ricardo, se você puder ficar de joelhos, ou se você não puder, fique à vontade. Vamos clamar a Deus, vamos pedir ao Senhor, né, que traga um direcionamento no nosso coração, que abençoe todas essas vidas em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, na Tua presença, Pai, nós queremos apresentar, primeiramente, sobre as famílias enlutadas, Pai. Nós queremos pedir pelas familiares da nossa irmã Maria Rubinho, pela Andréia, sua filha, por toda a família, e também pela nossa igreja, Deus, que também estamos sentindo muito também esse momento, Deus. Eu peço que o Senhor console, Pai, o nosso coração, Deus, pela importância, pela amizade, pelo carinho que ela tinha por todos nós, Pai. Nós possamos seguir os seus bons exemplos e sermos fiéis também sempre, ó Deus eterno, enquanto estivermos neste mundo, Jesus. Te agradecemos porque ela nos abençoou bastante, Pai, durante o tempo que ela esteve aqui em Vila Diva, Deus. Nós temos a certeza que ela está eternamente nos. Também consola a família das nossas irmãs Lourdes e Raia, Deus, pelo falecimento do Paulo, Deus. Que o Espírito Santo também traga o consolo, Deus, a força que todos eles precisam. Abençoe também as questões da saúde, abençoe o seu Abel, que está fazendo os exames no hospital, Deus. Abençoe a irmã Iraci, que estará passando por uma cirurgia, e demais pedidos que o Senhor sabe de pessoas que estão fazendo algum tratamento, Deus, que estão doentes, estão enfermos, estão sentindo dores, que o Senhor alivie, Deus, qualquer dor que alguém estiver sentindo nesse momento, Deus, que o Senhor dê a direção, Deus, correta, Deus, de cada tratamento, Deus. Também colocamos a nossa vida como um todo, nossa vida espiritual, Deus, da nossa igreja, a nossa liderança, de todas as pessoas que servem, todas as famílias que participam desta igreja, Deus, que o Senhor venha nos fortalecer espiritualmente, despertar aqueles que precisam, Deus, de um avivamento no seu interior, perdoar as nossas falhas, os nossos pecados, Deus, nos dar o direcionamento a cada dia, Deus, e todas as demais necessidades, colocamos na Tua presença, nossas famílias, relacionamentos, entre pais e filhos, entre marido e esposa, Deus, traz paz e harmonia sobre cada lar, aqueles que estão desempregados, aqueles que têm o seu negócio, todos que precisam de uma bênção, Deus, aqueles que estão com alguma situação difícil na sua vida emocional, mas que estão deprimidos, estão também precisando que o Espírito Santo dê alegria e dê uma transformação no seu homem interior, ó Deus. Por isso nós colocamos todos esses pedidos, Pai, Tu conheces o coração de cada um. Tem pedidos que nós não sabemos, mas o Senhor conhece, Deus. Cada um que está de joelho aqui ou está em casa, Deus, sonda cada coração, examina, Deus, dando força, Deus, que essa manhã, Deus, possa, tudo que participarmos aqui, possa fazer transformação em nosso coração, ó Deus. O Espírito Santo vai falando, vai agindo, vai dando direção, vai dando força, fortalece a fé, ó Deus, tira o desânimo, Deus, tira qualquer sentimento que não venha do Senhor. E por isso, humildemente, nós colocamos as nossas vidas e os nossos pedidos na Tua presença, crendo que o Senhor já está atendendo cada oração segundo a Sua gloriosa vontade. Nós oramos assim, humildemente, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, por gentileza. Nós temos alguns recados aos irmãos. E o primeiro deles é falando da nossa leitura anual de toda a Bíblia. Eu espero que você esteja lendo conosco, porque são apenas 4 capítulos por dia. Todos os dias nós estamos lendo, começamos segunda-feira, e lemos aí 4 capítulos, né, por dia, lemos aí Gênesis, e então você pode participar conosco. É por isso que é importante você estar lá no grupo de WhatsApp da igreja, que a gente sempre fala para alguns irmãos, né? Tem alguns que às vezes saem, ou coisa parecida, mas todas as informações da igreja a gente publica ali, né? E aí, de repente, alguém pode ficar chateado, falar, mas eu não estou sabendo. A gente sempre, tudo que a igreja faz, nós procuramos publicar ali, tá bom?
Então, se conecte conosco. Às vezes você tem lá grupos que às vezes é só de bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, né? E às vezes, de repente, no bom sentido da expressão, não acrescenta nada. E você que é membro da igreja tem que participar, estar acompanhando o dia a dia da igreja. E lá no grupo a gente coloca, né, a leitura diária. Mas tem alguns irmãos que, né, não têm o WhatsApp, não usa celular. Então nós providenciamos, e se você tem o WhatsApp, mas quer pegar, nós temos aqui um livrinho de anotação que você pode anotar a leitura que você está fazendo, tá bom? A irmã Luciene está lá na recepção, ela está com esse livrinho, então você pode levar para sua casa e é bacana que você vai estar anotando as suas leituras, porque de repente teve algum dia que você não deu para ler, né? Então ali você sabe aonde você parou, qual leitura não foi feita, e você pode retomar, tá bom? Importante, entenda bem, é importante a igreja toda, lendo a palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus vai fazer coisas maravilhosas em nossas vidas. É a palavra do Senhor, e nós não podemos de jeito nenhum deixar de ler, meus irmãos. A gente faz tanta coisa durante o dia e jamais a palavra de Deus pode ficar de lado nas nossas vidas. Então, aproveitar esse momento de aviso. Você quer pegar, levante suas mãos só para a irmã visualizar e ficar mais fácil de entregar, tá bom? Então a irmã Luciene ali está entregando esse livrinho que está aí de Gênesis até Apocalipse, tá bom? Então você vai lendo, você vai acompanhando, você vai marcando com um xizinho do lado a sua leitura que você está fazendo, tá bom? Isso é muito importante, né? A gente, como igreja, juntos. E deixa eu te dizer uma coisa, eu sei que hoje a gente tem facilidade, né? YouTube, Facebook, WhatsApp, até de outras igrejas, mensagens de outras igrejas, tudo bem. Mas eu queria te dizer que você precisa, né, assim, valorizar a nossa casa. Você precisa valorizar a nossa família Vila Diva, né? E a gente prepara tantas coisas com tanto carinho para a gente ser edificado, ser abençoado. Então participe disso, para que todos nós estejamos, vamos dizer assim, na mesma página. E hoje, né, esse desafio é falando de ler a Bíblia toda em um ano, tá bom? E nós vamos encerrar lá no dia 30 de novembro, né, lendo 4 capítulos por dia. Então nós vamos encerrar dia 30 de novembro, lendo os últimos capítulos de Apocalipse. E para incentivar, né, a leitura, nós vamos entregar uma medalhinha, né, para você se recordar. Olha, eu li a palavra de Deus este ano. Às vezes a gente faz tantos propósitos, né? A gente faz tantos votos e desafios, e esse é um deles, né? Então já pensou que bacana você falar assim: olha, eu já li a Bíblia toda em um ano, né? Eu disse isso há um tempo atrás, e sem constrangimento. Às vezes tem pessoas que começam, mas não termina. Tem pessoas que às vezes nem lê, né, um livro da Bíblia inteiro. Então isso aqui, meus irmãos, nada mais é de incentivar a nossa igreja, você, né, a nossa família Vila Diva, a estar lendo a palavra de Deus, tá bom? Então só como incentivo, e aí eu vou confiar em você, tá bom? Aí quem for lendo e terminar a leitura, você me avisa, claro, a Amanda, que também é nossa secretária aqui da igreja. Nós vamos entregar uma medalhinha simbólica, né, de que nós lemos a palavra de Deus. Eu, a Juliana, a gente tem hora que quando dá a gente lê junto, mas quando não dá, ela lê a palavra, eu também leio, né? Isso é muito importante para a nossa edificação, tá bom, meus queridos? O outro recadinho, falando aos irmãos, é que hoje é a Semana da Compaixão. Irmãos, eu queria, assim, falar de uma forma bem amorosa aos irmãos. Nós temos esse trabalho há muitos anos na nossa igreja, né? E a gente sempre fala para a igreja, talvez você esteja até cansado de ouvir isso, né? Ah, mas é o domingo da compaixão. Mas mesmo falando sempre para a igreja, às vezes tem pessoas que não contribuem. Claro, entenda bem, eu sei que tem pessoas que têm dificuldades, mas o nosso incentivo
aqui para a igreja é de trazer 1 quilo de alimento. 1 quilo de alimento, irmãos. Sabe? E essa proposta nada mais é para a gente abençoar famílias, pessoas que estão precisando, sabe, de um alimento, de um arroz, de um feijão. A gente fala tanto de amar ao próximo, a gente fala tanto de ser como Jesus, e não se esqueça que há vários textos da palavra de Deus que nos mostra que Jesus ele teve compaixão. Quer ver um exemplo? Quando Jesus ele estava com uma grande multidão e ele desafiou os discípulos. Ele falou assim: olha, dê vocês de comer. E os discípulos queriam dispensar aquelas pessoas para suas casas. E aí Jesus desafiou elas, falou assim: olha, dê vocês de comer. E é claro, né, eles eram seres humanos, talvez não tinha a solução para aquele momento, mas você sabe do texto. E nós aprendemos que Jesus ele multiplicou aqueles 5 pães e 2 peixes e abençoou uma multidão. Meus irmãos, para você ter uma ideia, aquela multidão, ela nada mais é do que mais de 5.000 pessoas. E diz o texto que aquele alimento para eles pôde ser guardado porque sobrou. Então Jesus era uma pessoa que olhava para o próximo. Então, se você é cristão, nós somos cristãos, é impossível a gente falar assim: ah, eu amo a Deus, mas não ajudo o próximo, né? Então a igreja, ela proporciona esse desafio para nós, porque fica mais fácil, de repente você fala assim: ah, quem que eu vou ajudar? Às vezes tem tanta gente, né? Ah, é um vizinho, é um colega do trabalho. Então, eu quero te dizer que a igreja, ela é um ponto de referência, né? Que você vai trazer o seu alimento, ou se for melhor, mais fácil, você fazer a contribuição, a transferência do valor que Deus colocar no teu coração, e esse dinheiro, ele vai ser canalizado para a compra de cesta básica, né? Para a compra de alimentos para pessoas que estão necessitadas, meus irmãos. Talvez você não precise, então seja agradecido, mas retribua, né, com aquele que necessita. Se Deus está te abençoando, se não está faltando nada na sua casa, ou se está lá no limite, né, você está sendo abençoado de alguma maneira, então olhe com compaixão para o próximo, né? Traga 1 quilo de alimento. Hoje foi a semana da compaixão. Estamos hoje é o 2º domingo do mês. Então nós temos esse desafio, meus queridos. Ah, pastor, eu esqueci. Então traga durante a semana, né? Coloque ali na secretaria, né? A Amanda e o Rafael, eles vão separar esse alimento exclusivamente para isso, tá bom? A gente presta conta ali no grupo de WhatsApp, quantas famílias estão sendo abençoadas. Pelo que eu me recordo, a última vez foram 90 famílias em torno disso que nós alcançamos, que nós abençoamos, sabe? Então a gente precisa continuar com esta missão. E eu não posso, como pastor da igreja, pedir para o vizinho, pedir para a instituição espírita, e pedir para a associação A ou B, a ONG e tal, não, nem para o governo. É para a nossa igreja, é para nós, né? Como pastor, eu que estou à frente, eu tenho que colocar esse desafio para os irmãos, né? Como pastor, eu tenho que pedir para os irmãos entender esta missão tão importante, porque eu volto a dizer, talvez hoje você não precise, mas a gente não sabe o dia de amanhã, né? Então assim, se eu ajudar hoje, eu tenho certeza que Deus vai me abençoar amanhã. Então vamos fazer isso com muito amor, com muita alegria, para abençoar outras vidas, tá bom? Então fica aí o desafio, anote na sua agenda, ponha alarme no seu celular, coloque lá, né? Hoje os alarmes no celular dá até para dar nome, coloca lá, produto, cesta básica, ou semana da compaixão, põe lá um alarmezinho, opa, eu tenho que levar o alimento lá para a casa de Deus, e Deus vai te abençoar, tá bom? Falando sobre as nossas atividades, no próximo sábado, às 19 horas, nós vamos
retomar os nossos encontros de casais, que é muito importante, meus irmãos, sabe? Ainda estamos passando por um momento muito delicado, você sabe, o mês de janeiro falamos e temos ouvido muito sobre a questão do coronavírus, né? Essa variante. Então, isso afetou muitas famílias, e nada melhor do que nós fortalecermos, né, o nosso relacionamento conjugal. Então, para você que é casado, ou está namorando, ou está noivo, então esse convite é para você. Vamos estar aqui, temos um momento de oração, temos palavra, temos louvor, e depois, claro, temos uma confraternização. E não importa a idade, se você é novo, se você é velho, idoso, enfim, é o nosso casamento que nós estamos aqui pedindo para que Deus venha nos abençoar. E como igreja, né, nós precisamos fazer tudo isso, porque a gente sabe que o mundo, o diabo, quer destruir as famílias. Então nós, como igreja, temos que fortalecer cada dia mais. Lembrando que os encontros de casais vai ser a cada 2 meses, tá bom? Então não perca nenhum, porque é um mês sim e um mês não. A gente esse ano vamos trabalhar dessa forma. E alinhado a isso, nós temos o encontro de adolescentes. Então dá para você vir, trazer o adolescente, ele participar da programação e você ficar no encontro de casais, que é o próximo recado para os nossos adolescentes. Próximo sábado também às 19 horas, temos aí o filme que vai ser passado, né, um momento também de reflexão, de comunhão dessa faixa etária, tá bom? Então, ore por todos esses trabalhos, para que o Senhor esteja abençoando as nossas vidas. Mas não só ore, mas se você faz parte desse contexto, venha participar conosco, tá bom? Então esses eram os avisos. Agora nós vamos continuar adorando a Deus, e nós vamos entregar o nosso dízimo, a nossa oferta. Você que é da casa já sabe, tem o costume. Nós temos várias maneiras de fazer a contribuição através do envelope que está aí na cadeira. Nós temos a transferência bancária, ou se você preferir, também temos o cartão lá atrás, que você pode passar com o irmão da nossa igreja, da diretoria, tá bom? Eu quero deixar aqui um recado aos irmãos da palavra de Deus sobre o dízimo e a oferta, que é tão importante também, que diz assim: disse Moisés a toda a comunidade de Israel: foi isto que o Senhor ordenou: separem dentre os seus bens uma oferta para o Senhor. Todo aquele que de coração estiver disposto trará como oferta ao Senhor ouro, prata e bronze. Então olha para cá, é muito importante a gente entender que as ofertas, elas já eram uma prática lá no Antigo Testamento do povo de Deus. Hoje não é diferente, nós somos povo de Deus, só que estamos num outro contexto chamado igreja. Então a palavra do Senhor, ela nos traz princípios. E aqui, qual é o princípio? Veja bem, o Moisés, né, ele disse à comunidade de Israel naquela época, ele disse assim, ó: todo aquele que de coração, né? Então nós temos que separar ao Senhor de coração, meus irmãos. Não faça nada obrigado na sua vida, né? E você tem que fazer tudo por amor, de coração. Mas entenda que aqui Moisés, naquela época, ele mesmo mencionou: olha, traga uma oferta ao Senhor. A gente não pode também chegar de mãos vazias, né? É o que a gente falou agora há pouco na abertura do culto, né? O que eu vou apresentar para Deus quando Jesus voltar e buscar a tua igreja? E nesse momento de oferta também é adoração a Deus. Então o que nós vamos apresentar a Deus? E aqui Moisés diz: tragam ouro, prata e bronze. Que naquela época não tinha maquininha, né, de cartão, não tinha banco para poder fazer a transferência. Então era a moeda deles: ouro, prata e bronze. Mas o mais importante é esse princípio. O povo, a comunidade, eles levavam as suas ofertas perante ao Senhor. Hoje, então, nós também com muita alegria precisamos
dedicar os nossos dízimos e a nossa oferta. Então, se você veio preparado para isso, nós vamos cantar uma música, você pode sair do seu lugar, entregar no gasofilaço. E também, nesse momento, nós vamos ter as irmãs intercessoras. Se você tiver um pedido de oração, escreva, num papel, e você pode colocar na cesta, que durante a semana nós vamos estar orando. Antes de fazermos isso, eu queria conhecer se tem alguém nos visitando nessa manhã. Só levanta o seu braço pela primeira vez. Tem alguém nos visitando esta manhã, para nós conhecermos? Uma família lá atrás. Deus abençoe vocês, viu? Está com uma criança no colo. Muito bom ter vocês aqui conosco, tá bom? Que Deus abençoe. Volte outras vezes, tá bom? Vamos aplaudir ao Senhor pelos nossos visitantes. Uma forma de recebê-los nesta manhã. Ainda a gente não pode ficar se abraçando, então sejam muito bem-vindos, tá bom, meus queridos? Se vocês puderem, preenche uma fichinha para a gente mandar um abraço para vocês durante a semana, tá bom? A gente entrar em contato com vocês. Vamos orar, queridos, fique de pé e vamos falar com Deus, consagrando o nosso dízimo e a nossa oferta. Querido Deus, em nome de Jesus, mais uma vez, agradecemos ao Senhor pelo nosso dízimo, pela oferta que podemos dedicar ao Senhor. Nós vemos na Tua palavra que desde o Antigo Testamento, o Senhor sempre colocou no coração do Teu povo esta entrega de ofertas, Pai. E hoje não é diferente, com muito amor, nós também dedicamos o nosso dízimo e a nossa oferta, que é para o sustento da Tua casa, para que o reino de Deus se expanda e o Teu nome seja glorificado também através do nosso dízimo e da nossa oferta. Continue abençoando a vida dos nossos irmãos, as finanças de cada um, e que o Senhor venha suprir a nossa necessidade. Ó Deus, também queremos agradecer os nossos visitantes que nesta manhã estão conosco. Que o Senhor abençoe esta família, esteja com eles, Pai. O Senhor conhece a necessidade do seu coração e que a bênção do Senhor esteja presente em todos os momentos da sua vida. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo eu estou que apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo
Sou feliz, com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Amém. Pode se assentar, por gentileza. Nós vamos continuar meditando na palavra do Senhor e estamos meditando no livro de Atos dos Apóstolos, né? Você pode abrir sua Bíblia. Nós vamos fazer essa leitura a partir do capítulo 16. Atos dos Apóstolos. Capítulo 16, a partir do verso 16 até o 40. Nós estamos meditando, neste livro, todos os domingos de manhã, porque a palavra é a mais importante aos nossos corações. Atos, capítulo 16, a partir do verso 16. A palavra do Senhor diz assim: certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pela qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós gritando: esses homens são servos do Deus Altíssimo. Eles anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado. Voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o espírito a deixou. Percebendo que a esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e o arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar e nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos de sua casa. Naquela mesma hora de noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados.
Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados mandaram os seus soldados ao carcereiro com esta ordem: soltem esses homens. O carcereiro disse a Paulo: os magistrados deram ordens para que você e Silas sejam libertados. Agora podem sair, vão em paz. Mas Paulo disse aos soldados: sendo nós cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente, sem processo formal, e nos lançaram na prisão. E agora querem livrar-se de nós secretamente? Não, venham eles mesmos e nos libertem. Os soldados relataram isso aos magistrados, as quais, ouvindo que Paulo e Silas eram romanos, ficaram atemorizados. Vieram para se desculpar diante deles e, conduzindo-os para fora da prisão, pediram-lhes que saíssem da cidade. Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram, e então partiram. Amém, queridos? Olha para cá, por gentileza. Eu quero falar nessa manhã com todos os princípios que nós podemos extrair desse texto. O tema Deus é contigo. Estava pensando nesse texto, né, que é para muitos tão difícil. Imagine você se estivesse no lugar do apóstolo Paulo e de Silas. Vamos falar a verdade, meus irmãos. Estamos em casa, né? Somos uma família. Quando a gente fala em família, você se sente à vontade para compartilhar algumas coisas. Queridos, talvez você também tenha tido essa experiência. Mas a impressão que dá é que nos dias de hoje, não se tem cristãos como Paulo e Silas. Não se tem mais, eu não vou tão longe assim, né? Algumas pessoas podem dizer assim: ah, pastor, mas o senhor está falando da igreja primitiva. Então vamos lá, não vou tão longe assim. Mas não tem mais cristãos, não estou generalizando. Mas não, a impressão que dá é que não temos mais cristãos como antigamente. Porque quando eu olho para um texto desse, eu não sei você, mas eu acredito que você também, a gente fica constrangido até, meus irmãos. A gente fica constrangido porque algumas coisas que acontecem na nossa vida, que não são como Paulo e Silas, às vezes nos afetam tanto, que chegam até mesmo, atrapalhar a nossa vida com Deus. Às vezes é um probleminha tão pequeno, e aqui eu não estou desconsiderando nenhum problema de ninguém, né? Eu sei que a gente tem lutas, eu sei que a gente tem problemas, eu sei que a gente tem dificuldades durante o dia, durante a semana, enfim, são várias lutas que nós muitas vezes trazemos no nosso coração. Mas, meus queridos, se nós compararmos o meu e o seu problema com o apóstolo Paulo e Silas, eu acredito que para muitos vai se parecer tão pequenininho. Porque o apóstolo Paulo e Silas, eles não fizeram nada demais a não ser pregar a palavra de Deus. A não ser, e vocês viram aqui no começo do texto que nós lemos, que eles expulsaram o demônio, um espírito maligno de uma mulher. E por conta disso, aquelas pessoas que investiam dinheiro na vida daquela mulher, que fazia adivinhações, eles ficaram indignados por conta disso, chegaram aos magistrados, às autoridades daquela época, e mandaram prender Paulo e Silas. E uma vez que Paulo e Silas, eles foram presos, meus queridos irmãos, hoje, a justiça já é falha. Imagine aquela época. Se hoje uma pessoa, a gente vê na televisão, quantas pessoas elas são presas injustamente.
às vezes elas ficam injustamente no seguinte sentido que eu quero falar. Às vezes, por conta do processo, das investigações, na verdade não foi ela que matou aquela pessoa, não foi ela que estava envolvida naquele assalto, ela não tinha nada a ver com aquela circunstância, e às vezes ela passa anos na cadeia, na prisão, e depois de muito tempo a justiça reconhece que aquela pessoa não tinha nada a ver com aquele processo. A justiça de hoje já é falha, já erra em muitos pontos. Imagine você naquela época. Qual é, meus irmãos, eu estou dizendo isso porque qual era a esperança de Paulo e Silas? Se hoje, de repente, vamos dizer assim um exemplo, se hoje eu e você formos colocados numa prisão, numa cela de cadeia, qual será a nossa esperança? A justiça, que é falha. Mas aqui nesse texto mostra claramente que para o apóstolo Paulo e Silas, a esperança deles era Deus. Era aquilo que o Senhor podia fazer na vida daqueles homens. E olha que talvez eles nem tinham esperança de sair de lá, presos daquela forma. Vale ressaltar que naquele momento, para muitos cristãos nos dias de hoje, se estivessem na mesma posição que o apóstolo Paulo e Silas, talvez estariam reclamando de suas vidas. Talvez estariam dizendo: olha, Deus é injusto, Deus não está vendo a minha situação, olha, Deus não ouviu a minha oração. E que na verdade muitas pessoas hoje em dia às vezes expressam coisas nesse sentido. Ah, Deus, eu estou passando por um problema, o Senhor se esqueceu de mim. Ah, Deus, olha, a minha vida está uma luta, o Senhor não me ama. Ah, Deus, olha, agora aconteceu essa circunstância, o Senhor não está vendo a minha situação. Queridos, a gente deveria ter temor de fazer colocações dessas a Deus. Porque se eu e você sabemos que Deus está no controle de nossa vida, nós precisamos acreditar na palavra de Deus, em várias promessas, como por exemplo, que todas as coisas, elas cooperam para o nosso bem. Se nós amamos ao Senhor, diz lá em Romanos, se nós amamos a Deus, a pior situação que eu e você podemos passar, ainda que essa situação seja uma situação de aflição, de angústia, de ansiedade, ainda que alguma coisa foi feita de injustiça na tua vida, ainda que estejam te perseguindo, ainda que estejam te maltratando, ainda que estejam falando mal de você, a gente precisa acreditar na palavra de Deus, que diz que todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. E foi isso que Paulo, ele e Silas também com certeza tinham nos seus corações. Porque diz a palavra, e você acompanhou esse texto, em que no momento em que eles foram presos, à meia-noite, não era 1h, não era 9h da manhã, à meia-noite, meus irmãos, à meia-noite, aonde muitas pessoas já estão preparando os seus lençóis, o seu travesseiro para dormir, Paulo e Silas começaram uma vigília. Paulo e Silas começaram a orar, Paulo e Silas começaram a buscar a Deus, numa situação daquela, presos, encarcerados, injustiçados, num horário daquele, eles poderiam virar para o lado, para a parede e dormir a noite inteira, numa situação daquela, onde Paulo e Silas, eles poderiam simplesmente murmurar, reclamar da vida, de Deus, daquela situação, mas diz a palavra que eles começaram a orar, a louvar, a adorar a Deus. E é por isso que eu falo, meus queridos irmãos, que não se sinta ofendido. Talvez você faça as suas orações, talvez você tenha a sua comunhão com Deus,
Mas a grande verdade é que para muitas pessoas, eu estou com a minha unha encravada, então Deus não me ama, as coisas difíceis só acontecem comigo, eu não vou na igreja, eu não vou mais ler a Bíblia, eu não vou orar porque não adianta nada. Quantos de nós, muitas vezes, por coisas tão pequenininhas, desistimos das coisas do Senhor? Para nós, muitas vezes parece tão difícil vir na igreja. Para nós assim, né? Entenda bem, para alguns irmãos, não são para todos. Quando eu falo, parece que antigamente não é como os dias de hoje, porque, meus queridos, você sabe disso. A nossa igreja tem 70 anos de existência. E eu sei, assim como a irmã Maria José, que tinha 10 anos nessa igreja, mas ainda tem irmãos vivos que têm mais anos nessa igreja. Frequentam essa igreja 20, 30, 40, até 50 anos. E eles sabem melhor do que eu, que antigamente, como era difícil vir para a igreja. Como era difícil. Eu estou falando na estrutura que de repente você tinha para vir na igreja. Antigamente muitos nem tinham carro para vir na igreja. Eles vinham a pé, alguns andavam, eu sei, eu vejo, eu converso, eu ouço histórias de irmãos aqui da nossa igreja, eu sou pastor dessa igreja, então a gente ouve histórias de que pessoas moravam aqui longe dessa igreja, mas vinham a pé. Muitos de repente, não sei se estão aqui, mas podem até confirmar, se eu não me engano, antigamente, lá, não sei se era na entrada da igreja ou lá na calçada, tinha uma barra de ferro nos dias que chovia. Era mais ou menos isso, tinha uma barra de ferro. Muitos hoje nem sabem por que é isso, eu vou te explicar o que era isso. Porque quando chovia, muitas ruas não eram naquela época asfaltada. E o que acontecia? Você de repente já andou em cima de terra quando chove, vira lama. E quando essa lama, você pisa nela, ela impregna na sola do sapato. Você anda até mais pesado, né? Você até de repente pode tropeçar por causa disso. E essa barra que tinha lá na entrada da igreja era justamente para os irmãos limparem o barro da sola dos seus sapatos. Quem lembra disso? Se tem alguém aqui, alguns irmãos, né? Então não havia dificuldade. Não tinha, me perdoem a expressão, como os jovens dizem, não tinha tempo ruim. Era sol, era chuva, vinham até com febre, mas acreditavam que de repente numa oração Deus poderia curar. Sabe, a gente não tinha transporte como nós temos hoje, mas a dificuldade, a luta de hoje é: choveu, não vou para a igreja. Tá mais sol, não vou para a igreja. Não tenho carro. Não tenho bicicleta. Não tenho isso. Não tenho aquilo. Hoje, sabe, eu acordei meio borocochô. É muitas desculpas, sabe, que a gente, eu estou falando da igreja, é só um exemplo, mas quantas pessoas às vezes estão desistindo da sua vida espiritual, por coisas tão pequenas nessa terra. Eu citei aqui no começo, e vou falar sobre a irmã Maria José, porque realmente ela, assim como muitos também, mas é uma situação recente que aconteceu, né, com ela. Mas muitos também são assim como ela. Pessoas tementes a Deus, pessoas que servem ao Senhor. Mas a nossa irmã que vai fazer uma falta tremenda, que não está mais aqui conosco. Mas sabemos que ela era uma mulher, sabe, que vocês nem sabem de repente, mas ela vinha durante a semana na igreja, dobrava o seu joelho, e eu ouvia ela orar, clamar a Deus, por nomes de muitos irmãos que estão aqui, sem você saber que ela orava por você. Uma mulher que servia a Deus, não é isso, irmãs? Até o seu último fôlego de vida. Não tinha tempo ruim.
estava envolvida em vários ministérios. E tem gente que às vezes fala, não, estou cansado de trabalhar na obra de Deus. O que é que a gente vai apresentar naquele dia, quando Jesus voltar? Mãos vazias? Eu tenho certeza, meus irmãos, que quando a irmã Maria José faleceu, e ela fechou os olhos para essa vida, ela se encontrou com Deus, e as mãos dela estavam cheias, porque ela trabalhou na obra do Senhor. Ela trabalhou, ela teve o que apresentar. Deus, Pai, aqui estão as minhas mãos. E ela não chegou de mãos vazias, mas era uma mulher que realmente, sabe, não tinha dificuldades. A minha palavra hoje para a igreja é para nós entendermos, meus irmãos, que a dificuldade, a luta não pode nos impedir de servir a Deus, de buscar a Deus. Porque aqui, como esse texto, voltando em Paulo e Silas, nós vemos que à meia-noite, eles não estavam com o coração amargurado, sabe? Às vezes tem crente que fica com mimimi. Porque não olharam na minha cara, porque não me cumprimentaram, porque não fizeram isso, não estenderam um tapete vermelho para mim passar. Tem muito cristão com mimimi. E aqui Paulo e Silas, mesmo injustiçados, mesmo ali naquela situação, eles não estavam com o seu coração amargurado, com o seu coração, sabe, com ressentimento. Queridos irmãos, eu falo isso, sabe, com todo amor. A gente não pode guardar ressentimento no nosso coração. Isso atrapalha a nossa comunhão com Deus. Quantos irmãos às vezes deixam de congregar, deixam de adorar a Deus, deixam de servir a Deus, porque estão com ressentimento no seu coração. Não, porque fizeram isso, porque falaram aquilo, porque estou ouvindo aquilo. Querido, Jesus não vai perguntar para você, você ficou com ressentimento, é por isso que você não era um servo melhor, né? Não se esqueça, a gente precisa sempre lembrar a igreja, meus irmãos, que Jesus está voltando e nós vamos prestar contas para Ele. Você de repente pode fazer o que você quiser da tua vida, você é livre, mas não se esqueça, igreja, Jesus vai vir buscar uma igreja santa, uma igreja pura. Não somos perfeitos, mas temos que buscar essa perfeição, porque às vezes as lutas nos torna imperfeitos, nos torna pessoas, me perdoem a expressão, mas eu não consigo encaixar outra aqui na minha cabeça que está vindo, nos torna cristãos medíocres. Cristãos medíocres, porque, olha, sabe, eu estou com isso, eu estou com aquilo, então eu abro mão das coisas de Deus. Querido irmão, a palavra de Deus hoje para mim, para você, está mostrando que Paulo e Silas, mesmo sendo injustiçado, você foi já injustiçado na tua vida. Olha aqui, Paulo e Silas, você já foi preso como Paulo e Silas? Pelo que eu me lembro, pastor dessa igreja, você nunca foi preso. Mas olha aqui Paulo e Silas nessa situação. E escute isso, diz o texto que aqui eles foram açoitados. Estou falando da prisão, mas eles foram açoitados, levaram chicotadas. E não somente isso, mas diz a palavra que lá o soldado, ele prendeu os pés daqueles homens num tronco. Imagine você a posição, a postura de Paulo e Silas naquele momento. Irmão Marcelo aqui, ele é professor de educação física, né, Marcelo? Marcelo, ele é, como fala Marcelo, é profissional. Não estou ouvindo por causa da máscara. Da academia. Personal trainer, né, Marcelo? Eu poderia até chamar o Marcelo e falar: Marcelo, não é ruim às vezes de repente você ficar de uma posição, isso é ruim para a coluna, né, Marcelo? É ruim se você ficar, se você comer torto, enfim, aqui resumindo, você sabe o que eu estou falando, quer dizer, se até nós que estamos aqui solto, livre, né,
se a gente não tiver uma boa postura, isso nos prejudica. Agora eu fico imaginando Paulo e Silas com seus pés, que daria cãibra nas suas pernas, seus pés presos, com as suas costas açoitadas, vergões e com certeza espaços abertos, que criaram feridas, e ainda assim aqueles homens louvavam a Deus. Louvavam ao Senhor. Sabe, o livro de Atos dos Apóstolos, meus irmãos, é um alerta para a igreja de hoje. Porque a gente não pode deixar que barreiras externas e internas nos impeçam de servir, de adorar a Deus. Eu falo internas e externas, porque externas são situações, hoje, esfriou, nem choveu, esfriou, vou ficar em casa. Entenda bem, meus irmãos, a internet, a transmissão, são para aqueles que estão doentes. Serviu na pandemia, porque a igreja não poderia estar aberta, mas a internet, a transmissão, são para pessoas que estão doentes, que realmente não podem sair de casa, são para pessoas que não são mais da nossa igreja, no sentido de, é uma ferramenta de evangelização, mas nós cristãos, nós da família Vila Diva, temos que estar na casa de Deus. Esfriou, vou ficar aqui debaixo da minha coberta. E olha aqui Paulo e Silas, sabe, louvando, adorando a Deus. Olha aí na sua Bíblia, por favor, acompanhe comigo o verso 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. A nossa vida hoje tem que ser como o apóstolo Paulo e Silas. Não no sentido de estar preso, né, por essas dificuldades, mas sabe, servir, adorar a Deus. Foi para isso que você foi criado. Você não foi criado para ficar dando desculpas. Porque isso, porque aquilo. Não, a gente é salvo porque Deus tem um plano, Deus tem um propósito na nossa vida. Ainda que a gente passe por lutas e por problemas, meus irmãos, não se esqueça disso. Que lá em Éfesos era o lugar. Efésios, capítulo 2, verso 10, diz que nós somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus, para fazermos as boas obras. Mas às vezes essas obras não são realizadas. O que é que a gente vai apresentar para Deus? Será que vamos estar com as nossas mãos vazias? Será que vamos dar desculpas? Hoje, de repente, muitos até podem dar, né? Hoje, entre aspas, cada um é dono da sua vida, né? Dono do seu nariz. Fala o que quer, mas o que vão falar para Deus naquele grande dia? Naquela única oportunidade, é céu e inferno. O que é que você vai falar para Deus naquele dia? O que é que você vai apresentar para Deus? E aqui nós vemos Paulo e Silas, mesmo presos, mesmo encarcerados, mesmo açoitados, mesmo preso com as suas pernas no tronco, com correntes, nós vemos que eles davam um bom testemunho, que onde ali até pessoas foram salvas. Você leu o texto com a gente, que pessoas foram salvas, e uma delas foi o próprio soldado. Ele ficou preocupado, e agora, cadê esses homens? Porque Deus libertou aqueles homens da prisão. Deixa eu te dizer uma coisa, antes da gente seguir em frente, porque é importante falar isso para você. O Senhor me incomoda nesse sentido. De repente, os milagres de Deus, as coisas que Deus tem para fazer na tua vida ainda não chegou, porque você é muito murmurador, você é uma pessoa que reclama muito. É isso, não dá certo, é aquilo. Às vezes tem coisa, meus irmãos, que não acontecem na nossa vida. Escute isso, porque a gente está reclamando muito. E se você lembrar
lá no Antigo Testamento, você vai confirmar isso. Porque uma grande geração todinha, ela pereceu no deserto por causa do quê? Da murmuração, da reclamação. Não foi outra coisa. Lê lá o texto, Êxodo. Lê a história. Para você que está lendo a Bíblia toda, você vai se lembrar do que eu estou te falando agora. Que uma geração inteira, Deus permitiu, não era isso que Deus queria, mas Deus permitiu eles perecer. O que é perecer? É morrer no deserto, porque eles eram muito murmuradores, eles reclamavam muito. Ah, Moisés, porque você tirou a gente do Egito, lá era melhor, você trouxe a gente aqui para morrer. Pessoas que não reconheciam o favor de Deus. Ah, Moisés, agora a gente não tem carne para comer, a gente tem fome. Moisés, agora a gente está com sede. Todo dia eles tinham alguma coisa para reclamar. E por causa dessa reclamação de todo dia, eles pereceram no deserto. Eles não vivenciaram o favor, a promessa de Deus. E você sabe que a palavra de Deus fala que somente 2 entraram na terra prometida, que foi Josué e Caleb. Quando a gente fala 2, entenda bem, naquela época era contado as pessoas mais adultas, elas tinham uma idade base, né? Então por isso, mas entraram com Josué e Caleb uma nova geração. Eram tipo as crianças, os adolescentes. Foram eles que entraram com Josué e Caleb na terra prometida. Mas os adultos, diz o texto, que eles pereceram, porque eles reclamavam muito, muito. Olha o exemplo, meus irmãos, que nós temos de Paulo e Silas, que poderiam reclamar, mas estavam louvando, adorando a Deus. Será que as bênçãos de Deus não estão te alcançando de uma forma mais completa, porque você murmura muito, reclama de tudo e de todos, né? Que cristão é esse? Que a palavra de Deus diz, alegrai-vos no Senhor. Outra vez, alegrai-vos. Que cristão é? Pastor, mas tu não conhece a minha luta, o meu problema. É uma coisa que acontece ali, é uma coisa que acontece ali, querido. Quando você passar por um problema, lembre-se de Paulo e Silas. De repente a sua reclamação vai diminuir. Pastor, mas está doendo, meu coração está aflito, eu estou preocupado, eu estou com isso. Sim, não estou descartando os nossos problemas, mas a gente precisa olhar para a palavra de Deus e ver, meus irmãos, que assim como eu e você também passamos por problemas, tiveram irmãos que também passaram por seus problemas, mas isso não foi impedimento deles servirem melhor a Deus. E aí por conta disso, retomando aqui, já estou finalizando, mas diz que aquele soldado ficou preocupado. E agora, o que eu faço para ser salvo? E aí Paulo diz, né? Eles responderam no verso 31, creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. Escute isso, igreja. Imagine se Paulo e Silas estivessem reclamando. Qual era o testemunho que aqueles homens iriam ter de Paulo e Silas? Aquele soldado talvez nem falaria isso. Talvez aquele soldado estaria falando de Paulo e Silas. Essa pessoa aí, só reclama do Deus dela. Eles estão assim, tudo bem, não é fácil ficar preso, tomar açoites, mas eles só reclamam da vida do Deus deles. Mas por eles não fazerem isso, outras pessoas foram alcançadas. Isso tem muito a ver com nossa vida cristã, meus irmãos. Eu estou falando aqui para a gente ter um posicionamento novo, uma nova mentalidade, porque, escute isso, talvez pessoas que estão ao seu redor não estão vindo na igreja, não estão aceitando a Jesus por causa da tua vida, que você reclama muito, que você está sempre amargurado, que você está sempre ressentido. Então como é que você vai testemunhar? Olha, existe um Deus que te ama, se nem você se sente amado? Como é que você vai falar de Deus que faz milagres, se nem você crê em milagres? Como é que você vai convidar alguém para vir na igreja, se de repente naquele dia a pessoa vem e você não vem?
Que Deus tenha misericórdia de nós. Porque aqui, Paulo e Silas, eles estavam louvando e adorando a Deus. E aqui, nesse caso, muitas pessoas foram alcançadas. Lembre-se, lá no último versículo, verso 40. Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos. E os encorajaram. Diga comigo, encontraram com os irmãos. A primeira coisa que Paulo e Silas fizeram depois que saíram da prisão, não foram num resort, não foram no shopping, não foram, eu estou contextualizando, né? Não foram jogar bola, não foram no churrasco, não foram assistir televisão, não foram ficar debaixo da coberta. A primeira coisa que aqueles homens fizeram, eles foram na casa de Lídia, e nós pregamos domingo passado a conversão de Lídia, que era uma mulher temente a Deus. E a primeira coisa que eles saíram da prisão, poderiam ir ter no hospital. Ô Silas, vamos lá cuidar do nosso ferimento, está doendo aqui. Não, a primeira coisa, eles foram se encontrar com os irmãos. E ali eles se encorajaram. Isso tem muito a ver com a gente, meus irmãos. Né? Por quê? Porque a igreja, ela é a família de Deus. E nós precisamos sim manter esta memória, esse conceito, esse princípio vivo nos nossos corações. E saber que nós precisamos nos encontrar. Muitos de nós não conseguimos encontrar os irmãos na segunda, na terça, porque cada um trabalha, cada um tem o seu dia a dia, cada um vai estudar. Mas o domingo é o dia do Senhor, é o dia que a gente se encontra com os irmãos, é o dia que a gente se alegra, é o dia que a gente ora uns pelos outros, é o dia que a gente, sabe, agradece a Deus, é o dia que a gente se reúne. Você que é pai, você que é mãe, ou que tem uma família, hoje talvez em muitos lares isso não se pratica. O que é mais gostoso para nós ter a família reunida, não é verdade? Talvez hoje não dá para alguns, porque um às vezes até trabalha de domingo, enfim. Mas o que é mais gostoso em família é você estar reunido com eles. É você preparar uma macarronada e ver seus netos chegando, ver sua família chegando, você dar um abraço, perguntar para eles, como foi seu dia? Ele, olha mãe, pai, irmã, enfim, tio, não foi legal, olha, tive esse problema, contar as experiências, né? Ali chorar, rir, algumas famílias dá até uma encrenquinha quando vê, né? Mas depois está tudo resolvido. Mas não tem nada melhor do que se reunir. E quando nós falamos de igreja, meus irmãos, estamos falando que nós somos filhos de Deus. E Deus é o nosso Pai. Então eu fico imaginando o domingo como se... Entenda bem a minha expressão, é só uma ilustração simbólica. Eu fico imaginando o nosso Pai na beira da mesa, ali na ponta da mesa, e nós que somos seus filhos reunidos. Agora, pense aí com você não fica triste se de repente um filho seu não vai lá naquele almoço que você preparou com tanto amor? Se a pessoa que você convidou, ela, puxa mãe, puxa pai, olha, não vai dar, sabe, aconteceu isso, aquilo. Lá no fundo você, não, tudo bem filho, você até entende, mas no fundo você não fica triste? Fica. Como é que está o coração de Deus nesse momento? Né? Eu creio que Deus está feliz com muitos, mas a gente não pode negar que Deus também está triste com alguns. Por quê? Porque às vezes deixam de se encontrar, de estar ali como família. Nosso pai que está lá na beira ali, né, na ponta da mesa, e os filhos se reúnem para adorar o nosso Pai, para adorar o nosso Deus, e se encorajar, dizer, olha irmão, Deus está com você,
Deus vai te fortalecer, viu? Você está passando por uma luta. Era isso que eles estavam fazendo. Porque diz o texto que eles se encontraram e estavam se encorajando. A igreja é isso. As lutas não podem impedir, meus irmãos. Eu disse isso. As lutas externas, né? Que são, vamos dizer, a natureza aqui. Hoje choveu, hoje fez sol. Isso não pode impedir a gente vir na igreja. E as lutas internas. Vocês se recordam qual versículo que nós abrimos o culto hoje? Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Porque tem muita gente às vezes que sim, passou uma semana difícil, marido, filho, problemas, né? Aquela coisa toda, é difícil. Então é aqui que a gente se encoraja, que a gente sabe, hoje não pode se abraçar, mas a gente com palavra pode dizer: meu irmão, Deus vai te dar uma estratégia, Deus vai fazer um milagre na tua vida, eu vou orar por você. É aqui que a gente se encoraja, meus irmãos. Mas a gente não pode permitir que as prisões externas e internas sejam barreiras de nós adorarmos e servir a Deus. Quero pedir para você ficar de pé, por gentileza. Nós vamos orar. Nesta manhã, Deus está falando ao nosso coração. Quais são as prisões que nos prendem de servir a Deus? Quando eu falo prisões, são desculpas que a gente sempre dá. Para você que está em casa também, ore conosco. Quais são as prisões? Quais são os impedimentos? Eu me lembro agora, né? Paulo e Silas levaram chicotadas. Quais são as marcas que nos impedem de servir melhor a Deus? Nada pode nos impedir, meus irmãos. Nada. Que eu e você continuemos louvando e adorando a Deus. Que eu e você tenhamos no nosso coração essa postura de Paulo e Silas. Ainda que nós tenhamos marcas, ainda que eu e vocês hoje estejamos ainda presos, mas que nada disso venha impedir o nosso louvor e a nossa adoração a Deus. Vá falando com o Senhor, vá orando a Ele nesse momento. Se você reconhece isso, peça ao Senhor: Senhor, me livra dessas prisões, me livra dessas marcas, me livra dessas correntes que me prendem de servir, de adorar ao Senhor. Eu não quero mais isso na minha vida, custe o que custar, seja o que for. Eu não quero que isso seja mais uma barreira, um obstáculo na minha vida. Ore ao Senhor nesta manhã. O Senhor está falando com você. Deus, em nome de Jesus, em Tua presença aqui estamos, Pai. Nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra, que é viva e eficaz. Ela que fala ao nosso coração, Deus. E assim como nós vimos Paulo e Silas na prisão, e eles não mediram esforços, eles poderiam reclamar da vida, reclamar das pessoas, eles poderiam reclamar até mesmo do Senhor, mas ali à meia-noite, eles estavam adorando, servindo ao Senhor, eles estavam louvando ao Senhor. Oh Deus, nada impediu aqueles homens de adorar ao Senhor, de servir, porque eles pregaram a palavra para aquele soldado. Eles, além de adorar, eles serviram. Eles poderiam dizer para aquele soldado: peraí, está doendo aqui meu machucado, a gente pode conversar amanhã? Não, mas eles não mediram os seus machucados, eles não mediram a sua dificuldade, mas eles disseram para aquele homem: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Que nada venha impedir a nossa vida de realmente sermos adoradores, de servir ao Senhor. Que esta igreja, ela continue firme, servindo, adorando ao Senhor. Que não haja impedimentos. Se de repente, escute isso, que eu agora lembrei do texto, mas enquanto você ora, de repente alguém está precisando ouvir isso.
Lembre-se que Paulo e Silas, ele precisou expulsar um demônio de uma mulher que dizia: olha, esses aí estão fazendo a obra de Deus. Ela estava sendo usada pelo inimigo. E quantas vezes nós somos impedidos de servir e adorar a Deus por causa de demônios, por causa até mesmo de pessoas. Mas nesta manhã, repreenda isso na tua vida. Paulo foi esse grande exemplo. Ele disse: em nome de Jesus, espírito maligno, saia dela. Porque até mesmo aquela situação, aquela mulher endemoniada poderia impedir o agir de Deus na vida de Paulo e Silas. Mas nesta manhã Deus está quebrando barreiras, Deus está destruindo correntes, Deus está afastando demônios das nossas vidas. Porque a Bíblia diz que o diabo, ele anda ao nosso redor. Então, em nome de Jesus, repreendemos toda ação do diabo, toda ação maligna contra as nossas vidas, contra a tua igreja. A tua palavra diz que as portas do inferno, elas não prevalecerão contra a igreja. E nós aqui, igreja, declaramos que toda obra maligna, que toda cilada de Satanás está caindo agora por terra, em nome de Jesus. Que nós somos livres de toda prisão, de todas as correntes, de toda barreira, para te adorar e para te servir. Recebe, Deus, a nossa oração, a nossa vida nas tuas mãos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Levante suas mãos aos céus, que agora o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós hoje e para todo sempre. O povo de Deus diz: aplauda ao Senhor. Deus te abençoe. Um ótimo domingo na presença de Deus. Nos vemos no próximo domingo. Deus te abençoe. Vai na paz de Jesus. Então vem me incendiar meu coração.